10h09, já de volta no Pan News em Revista, primeira edição dessa quarta-feira, dia 4 de março, comigo, Luciano Augusto e Anderson Lima. Vamos ficar até 11 horas para falar sobre uma recente decisão judicial, Anderson, que deixou de condenar um homem de 35 anos por estupro, sobre a justificativa de que ele vivia com a vítima desde que ela tinha 13 anos. E esse caso reacendeu um debate muito delicado e urgente aqui no país. Afinal de contas, Anderson, o chamado casamento ou ajuntamento com crianças e adolescentes. Esse tipo de caso chama muita atenção e que bom que inclusive foi revertido lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Era muito comum isso, até na zona rural, no interior aí do Brasil, né? Quantas e quantas situações como essa foram arranjadas, e a prática ainda registrada em várias regiões do país, especialmente no Nordeste, envolve violações de direitos e levanta questionamentos sobre proteção, cultura e responsabilidade legal. E para falar sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Rafael de Paula Pessoa, que é coordenador do CAOPG, do Ministério Público. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News Fortaleza. Vamos falar sobre esse assunto, né? Esse tipo de casamento envolvendo criança no Brasil é um tema que, infelizmente, ainda vem sendo discutido, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luciano Augusto, bom dia, Anderson Lima. Quero agradecer aqui à Jovem Pan News pela participação, pela nos facultar a oportunidade de participar, trazer aqui temas importantes para a gente debater. Quero também agradecer aqui a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan News. Meu muito obrigado e meu bom dia a todos. Doutor Rafael, uma pergunta que é bem básica para abrir essa nossa conversa. Juridicamente, existe casamento envolvendo crianças no Brasil? Não. Primeiramente, é importante a gente conceituar o que vem a ser o casamento infantil. Segundo a Convenção da ONU, casamento infantil é toda união formal ou informal em que pelo menos uma das partes é menor de 18 anos. Então, isso aí, primeiramente, a gente trazer esse conceito do que é o casamento infantil, onde pelo menos uma das partes tem menos de 18 anos. E a lei, ela, por se tratar de uma violação de direitos, vamos já tratar disso, violação de direitos humanos, a lei brasileira, ela proíbe o casamento infantil. Ou seja, é totalmente proibido o casamento menor de 16 anos, ele é vedado. A lei 13.811 de 2019, ele alterou o Código Civil brasileiro para proibir e não admitir qualquer exceção, porque antes o Código Civil, ele admitia algumas hipóteses, algumas exceções a essa situação, a proibição do casamento infantil, ou seja, o casamento entre menor de 16 anos com menor de 16 anos, em situações excepcionais, como, por exemplo, a gravidez, mas a partir, portanto, da Lei 13.811 de 2019, fica proibido o casamento entre menores de 16 anos. Ou seja, podendo haver o casamento a partir dos 16, a partir da implementação da idade núbil, quando houver autorização dos pais ou responsáveis, ou em caso de suprimento judicial, apenas nesses casos, tá? E a lei, ela atenta exatamente um apelo dos documentos internacionais, da Convenção da ONU, do Estatuto da Criança e Adolescente, toda essa legislação que realmente visa resguardar, visa proteger as crianças e adolescentes. Há o descumprimento da lei, a lei não alcança a todos, e a gente tem realmente a realidade. Tanto é que o conceito, portanto, é de relação formal ou informal, e a gente sabe que grande número desses relacionamentos eles são informais mesmo, né? Porque a lei realmente veda. E aí existe, sim, a informalidade, e a gente, claro, a gente pode já tratar disso, em diversas campanhas, diversos projetos de conscientização. É importante destacar, o Luciano, Augusto, Anderson, ouvintes da Jovem Pan, que o Brasil realmente é uma realidade preocupante, pois o Brasil ele ocupa a 4ª posição no mundo em casamento infantil. Outros dados importantes, também o primeiro lugar na América Latina, né? Cerca aproximadamente mais de 2 milhões de crianças e adolescentes vivem ou viveram na situação de casamento infantil no nosso país. No Ceará, também é importante destacar que mais de 2 mil crianças, segundo o último censo do IBGE, na faixa etária de 10 e 14 anos, entre 10 e 14 anos, vivem na situação de casamento infantil, né? E aí realmente é lamentável, porque entre 10 e 14 anos a gente está falando
havendo relações conjugais, havendo relações sexuais ou outro ato, a gente está lidando, na verdade, com a figura do estupro de vulnerável. Né? Tá certo? Doutor Rafael, o senhor atualmente Pois está não. como coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público. Para que o nosso Sem ouvinte dúvida, isso. possa entender, como é que age o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude nesses casos, especificamente quando há denúncias ou existem ações específicas relacionadas a esse tema? Sim. Primeiramente, é importante esclarecer que o papel do Centro de Apoio Operacional, a gente não é órgão de execução. A gente aqui dá todas as orientações e o apoio aos demais colegas, os colegas promotores que estão nas comarcas, que estão na capital, para que a gente tenha uma atuação nesse sentido, tá certo? Então, o papel do CAUPID, do Centro de Apoio, enquanto coordenador, é a gente auxiliar os colegas, dar todo o auxílio, induzir políticas públicas, para que ele lá na ponta, ele tenha, portanto, essa ação. Tá? E são diversas ações que a gente tem, por exemplo, enquanto centro de apoio. Nós temos, por exemplo, a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez, que ocorre todo o início do mês de fevereiro. Nós temos também, enquanto centro de apoio, isso é uma parceria com o CAUEDUC, em que temos campanhas educativas nas escolas. Por exemplo, já é papel do centro de apoio levar, induzir políticas públicas, tá? Induzir projetos sociais, projetos dentro do Ministério Público, para que a gente alcance esse público. E dentro exatamente dos projetos, muito importante aqui, do CAUEDUC, por exemplo, existe o projeto Fala que Salva, que o Ministério Público, juntamente com outras autoridades, estão nas escolas, com papel de quê? De orientação, de conscientização, mostrar para aquela criança e adolescente que há oportunidades de futuro diferente do crime, do casamento infantil, dessas relações, dessas situações que ensejam, que geram a violação de direitos. Tá? Então, levando esse papel de conscientização, de mostrar para esse adolescente, para essa criança, que há outras oportunidades, através do estudo, através do pleno desenvolvimento das suas capacidades, das suas habilidades, que vai realmente fazer com que ele tenha um futuro diferente. Doutor Rafael, esse caso lá de Minas Gerais repercutiu de uma maneira tão absurda que a própria justiça reverteu ali a decisão, garantiu a prisão do homem, até a mãe da menina acabou também sendo presa e até um dos desembargadores que estavam ali julgando acabou também se envolvido aí em outra polêmica. E aí vamos falar da família. Certo? No caso aí, citando a mãe dessa jovem, a família muitas vezes acaba consentindo ali com aquela situação, permitindo isso, e o pior, talvez às vezes até estimulando, né, para que a filha, por exemplo, ou o menino acabe ali encontrando alguém mais velho, que consiga dar uma garantia, consiga dar dinheiro, estabilidade, isso é crime também. Sem sombra de dúvidas. Tanto queridos Luciano e Anderson, que ela foi denunciada e a decisão de primeira instância também condenada a mãe, porque esse consentimento da mãe, ele não é válido, o consentimento da mãe, porque se trata realmente de uma violação de direitos da criança. Tá? Então, enquanto a criança, enquanto sujeito de direitos, a mãe não pode permitir e admitir uma situação dessa. Ou seja, há uma ausência do dever de cuidar da mãe. E isso ocorre, como estamos tratando aqui, na Jovem Pan, como vocês mesmos trataram, Anderson e Luciano, porque é uma tendência de naturalizar, uma tendência de naturalização pela sociedade dessas situações, desse casamento infantil. Até como você fala, que você colocou, às vezes como uma questão de sobrevivência econômica, às vezes como que é lamentável e que fragiliza, no caso, a proteção à criança, fragiliza, impede o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento daquela criança e do adolescente. Tá? Porque, por exemplo, quando uma criança e adolescente ela assume um compromisso, por exemplo, de uma casa, de um lar, observe a responsabilidade. Se para nós adultos, a responsabilidade de um lar, de uma casa, não é fácil, enquanto mais para uma criança que ainda está em pleno desenvolvimento físico, emocional, psíquico, incapaz de lidar com essas situações, e ela é colocada naquela situação. E a primeira coisa que acontece é realmente ela abandona a escola. Ela abandona a escola. E maior parte também, importante trazer aqui,
senhoras e senhores, é que a maior parte dessa situação, 80% dessa situação de casamento infantil, ela se dá com meninas, tá? 80% dessa situação, desse casamento infantil, desses números que trouxemos aqui, o Brasil em quarto no mundo, primeiro na América Latina, com mais de 2 milhões de crianças até 18 anos nessa situação. No Ceará, por exemplo, no dado do último censo, mais de 2.000 crianças, elas vivem em situação de 10 a 14 anos, já estamos fazendo um recorte aqui, de 10 a 14 anos, vivem nessa situação, por exemplo, de casamento infantil. O que é lamentável, o que viola realmente os direitos da criança e do adolescente. Uma vez que restringe completamente o pleno desenvolvimento. Porque agora uma criança ela vai ter que cuidar de um lar, vai ter que cuidar, muitas vezes, de outra criança. Se tem uma gravidez precoce, por exemplo. Risco à saúde, vai ter que lidar, vai ter que trazer, vai ter que cuidar de uma outra criança. Assumir uma responsabilidade. Na verdade, portanto, por isso que se fala em violação de direitos, se fala que realmente que viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vige a Constituição Federal, que vige a proteção integral, visando o plano de desenvolvimento daquele ser em desenvolvimento. Por isso que realmente ele tem que ser protegido, ele tem que ser cuidado, resguardado, amado, ter uma educação de qualidade, ter uma saúde de qualidade, para que possa realmente desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades, as suas faculdades. Doutor Rafael de Paula Pessoa, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Ceará. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite para falar sobre esse assunto. Esperamos contar com a sua participação em outros momentos, doutor. Querido da Jovem Pan, aqueles Luciano, Anderson, estamos aqui realmente de portas abertas. A gente que fica muito agradecido o convite, porque também são esses momentos, tais quais os senhores estão nos proporcionando aqui, essa fala é que vai realmente repercutir na nossa sociedade, nas comunidades, a importância realmente de tratarmos desse assunto, e esse assunto hoje que foi tratado aqui do casamento infantil, né? Essa verdadeira violação de direitos. Então, nós ficamos muito felizes com a participação, estamos aqui de portas abertas, uma verdadeira parceria, tá ok? Obrigado, doutor Rafael. Bom trabalho aí no Ministério Público. Até a próxima. Não, querido. Até Muito mais. obrigado. Obrigado a todos.